Em um mundo sedento por esperança e amor, surge uma escola que irá transformar vidas. Em busca da verdadeira formação humana e espiritual, a escola de fidelidade é um farol de luz nas trevas da ignorância. Descubra um lugar onde a doutrina e a celebração se encontram e a comunidade católica se reúne como uma família. Junte-se a nós em podcasts reveladores, lives inspiradoras e eventos que irão enriquecer sua jornada espiritual. Em um mundo cada vez mais dividido, a Escola de Fidelidade é um refúgio de unidade e amor. Aqui, o fogo da fé é reacendido e corações queimam nas dores de Cristo para levar a esperança aos sofredores. Se você busca uma formação completa, a Escola de Fidelidade é o seu lugar. Entre neste caminho de crescimento espiritual, onde a fidelidade de Cristo é o espelho que reflete em nossas vidas. Bem-vindo à Escola de Fidelidade, onde encontramos o conhecimento, a celebração e uma comunidade vibrante. Descubra a força do amor e da graça. Esta é a Escola de Fidelidade. Fala galera, e aí, boa noite. Hoje nós estamos aqui no nosso formato online e você é nosso convidado, hein? Bom, vamos lá. Para quem ainda não me conhece, sou o Anderson, sou membro da comunidade católica Fidelidade da Cruz, atualmente eu sou postulante e aqui estou hoje para guiar um pouco dessa conversa, né, fenomenal que é do nosso podcast Gotas de Fidelidade. Bom, para você que já está aqui, que veio através do nosso convite, já encaminha aí para o pessoal para que todo mundo chegue a tempo, tá bom? A gente vai começar uma conversa super bacana hoje, mas antes, vamos lembrar um pouquinho dos nossos recadinhos? Olha só, a gente hoje tem aqui já nosso QR Code. O que é esse QR Code, galera? Para quem ainda não sabe, é da nossa campanha Apoia-se Gotas de Fidelidade. O que é essa campanha? A gente vive da providência e precisa do teu auxílio para continuar evangelizando, crescendo e alcançando ainda mais corações. Então, para você que ainda precisa, para você que quer nos ajudar, tá aí, tá bom? O nosso QR Code. Agora, se você quer nos ajudar, não tá conseguindo o QR Code, quer ver, a nossa produção vai puxar o nosso Pix, olha aí, Pix eventos@escoladefidelidade.com.br, você também consegue nos ajudar e a sua doação é muito importante para nós. Bom, Anderson, eu já conheço o podcast, já acompanho, quero conhecer um pouco mais de vocês mais de pertinho. Bom, nós somos a Escola de Fidelidade e viemos como fruto da comunidade católica Fidelidade da Cruz. E nossa comunidade, ela fica aqui, ó, o nosso endereço aparecendo aí embaixo, quer ver? Olha só, vai aparecer aqui, isso, no setor de mansões de Taguatinga. Então você é nosso convidado a estar lá presencial. Anderson, quando eu posso ir na comunidade? Bom, nós temos missa de terça a sexta, meio-dia e 15. Então você é convidado a estar lá e missa aos domingos às 11h30, tá bom? Você também é nosso convidado a participar e celebrar conosco. Bom, onde mais eu encontro a comunidade? Tá aparecendo aí, ó, @Fidelidade da Cruz, é o nosso Instagram, você nos encontra por lá, consegue maiores informações por lá, dos nossos eventos, como nos contactar e como pedir ajuda. Hoje a gente tem uma missão fixa na comunidade da Paróquia São Vicente de Paulo, em Taguatinga, ali na Vila Dimas. Se você precisa de atendimento de oração ou quer acompanhar uma adoração conosco, nós, nas quintas-feiras, a partir das 7h30, nós estamos lá. Então, é só chegar que você é nosso convidado. Anderson, gostei muito da quinta-feira, quero conhecer mais e mais ainda a comunidade. Bom, toda sexta-feira é tipo de lei. Na nossa casa de missão, a gente tem adoração às 20 horas. E você é nosso convidado a estar lá conosco, a adorar Jesus e a celebrar. Tá joia? Eu acho que eu falei tudo, que eu não estou esquecendo de nada na nossa agenda, mas tô com dúvida, é só ir lá no Instagram, mandar um direct pra gente, que a gente vai te orientar, a gente vai te responder, e você vai poder conhecer ainda mais a nossa comunidade, tá joia? Bom, hoje eu tô com um convidado que já é praticamente de casa já, para quem não sabe, hoje a gente vai continuar naquela vertente da paternidade, e hoje eu tô aqui com o Washington Meirelles, para falar um pouquinho sobre a paternidade conosco. Seja bem-vindo, meu irmão. Fala, Anderson. Beleza, meu amigo? Obrigado pelo convite desde já.
é isso, a gente tá aqui sempre para poder te receber, cara. E aí, como é que tá as coisas? Como é que tá a família? E aí, tudo certo? Tudo certo, graças a Deus. Na luta, sempre. Não pode parar nunca. Tá certo. Então, Washington, para a gente começar, se apresenta um pouquinho melhor para a galera. Vamos relembrar quem é o Washington que já esteve aqui conosco. Então, vamos lá. Beleza. Bom, meu nome é Washington Meirelles. Sou casado com a Thaís Madeira. Sou o pai da Sofia, da Clara e do João. Tenho um filho no céu também. Sou policial militar, formado em Direito, pós-graduado em Direito Penal. Tenho alguns cursos dentro da polícia, gosto muito do que faço. Curso de patrulhamento tático, curso de patrulhamento rural. Sou instrutor de tiro. Um filho de Deus, acima de tudo, um filho de Deus. Cara, que bacana, hein? Bom, vamos lá. Ser pai, um desafio tremendo, né? Tremendo. Mas antes de chegar na paternidade, como foi o processo, assim, de você conhecer sua esposa? Vocês já eram católicos desde sempre? Como é que foi esse se conhecer de vocês dois? Vamos falar um pouquinho do começo dessa família. Cara, bacana, bacana. Bom, eu andei um tempo pelo mundão, até que um dia, lá na paróquia Santa Terezinha, lá veio um grupo jovem Luz Divina, e eles tinham um retiro muito bacana, muito conhecido, e aonde, como eu disse, estava no mundão. Minha mãe, vendo o que eu estava passando e tudo, e falou: meu filho, vamos fazer esse retiro, eu acho que vai ser bom para você. E aí ela fez essa aposta, eu fui, fiz o retiro de fato mudou minha vida. E não por coincidência, mas por providência, foi nesse retiro que eu conheci a minha esposa. Ela já era da igreja, já caminhava, né, nas coordenações de retiro e tudo. E dentro daqueles processos que a gente vive, né, dentro do retiro, você sabe bem como são, eu tive um momento em que eu fui parar na capela do retiro, e lá estava a minha esposa. Eu conheci a minha esposa literalmente dentro de uma capela. Olha só, que chique, que privilégio, hein? Que privilégio. Bom, aí lá vocês se conheceram, né? Então você fez o retiro, teve a sua primeira experiência com Deus ali. E depois disso, como é que foi o continuado dessa experiência? Bom, conheci minha esposa lá, eu continuei no grupo jovem, cheguei a ser coordenador do grupo jovem, caminhei ali dentro durante um bom tempo. Foi quando chegou o momento de partir para outras águas, saí do grupo jovem e casei-me com a minha esposa, com a Thaís. Fomos ministros da Eucaristia lá na paróquia Santa Terezinha, e aí fomos caminhando dentro da igreja, graças a Deus, até hoje. Nós temos uma boa caminhada, formando os nossos filhos dentro da igreja, dentro dos preceitos cristãos, e é isso, estamos caminhando até hoje, graças a Deus. Tá, aí vamos lá. Vocês se conheceram e tudo mais, casaram, mas como é que foi esse começo? Quem deu a primeira olhada em quem? Quem chamou quem para conversar primeiro? Como é que foi esse rolê aí? Cara, assim, fui eu, né? Eu que cheguei primeiro. Assim, aquele negócio de quando você começa a caminhar dentro da igreja, você descobre um novo mundo, né? E aí você passa a ter outro tipo de admiração. E aí eu olhava ela ali à frente do grupo, sempre à frente da igreja, e aquilo dali foi me chamando muita atenção. Algo totalmente diferente daquilo que eu vivia, né? Aí você começa a ser atraído por outro tipo de beleza. E ela sempre me demonstrava uma menina muito de família, enfim, e aquilo me chamou muita atenção. O meu desejo de ter um namoro diferente, de ter uma experiência diferente, de ter uma vida diferente. E Deus foi abrindo meu coração com relação a isso, né? A deixar algumas coisas para trás. E aí foi quando eu cheguei. Que massa.
E aí vocês começaram a namorar e tal. Quando veio assim, eu gosto dessa pergunta, porque da mesma forma que eu conversava com o Daniel quando ele contava a história dele, né? Eu acho massa que assim, pro homem existe uma virada de chave, né? Tipo assim, agora é a hora de eu noivar, né? E aí depois que a gente noiva, que a gente tá casando, a gente também tem, quando a gente casa, que a gente transa de dentro de casa, que fala assim, caraca, eu casei. Como é que foi pra você essa transição? Do namoro pro noivado, noivamos e agora, puf, casamos. Como é que foi tudo isso na sua mente, na sua percepção? Nós namoramos durante uns 5 anos, cara. Literalmente, a gente teve um namoro de conhecimento mesmo, né? Meus namoros anteriores tinham sido todos namoros muito rápidos. Eu nunca tive, não tive essa experiência de conhecer tão profundamente uma pessoa, e ainda mais vivendo da forma que nós vivíamos, né? Vivendo a castidade, vivendo um namoro, tentando viver dentro daquilo que a Santa Igreja nos traz, né? Namoramos durante 5 anos, ficamos noivos durante 2 anos. E literalmente foi um período de conhecimento. Assim, eu costumo dizer, na verdade, existe uma frasezinha no livro O Namoro Santo, que o casamento nada mais é do que um namoro que deu certo, né? Sim. Então, nós vivemos esse namoro que deu certo, um namoro longo, porém um namoro de bastante conhecimento, de aprofundamento na fé, e de entender de fato, pô, é isso que eu quero mesmo, porque amar é decisão, né? Amar é escolha. Então eu escolhi, né? Foi um tempo de conhecer as qualidades, conhecer os defeitos e optar por viver com tudo aquilo que a gente conhece um do outro, né? Com as qualidades e com os defeitos. Sim. Acho mais você falar do livro, né? Porque esse livro, O Namoro, ele é um livro do professor Felipe Aquino, para quem não conhece, muito bom. E assim, desse livro também tem uma frase para mim que me marca muito, que, que é quando ele diz assim, né, no livro, que ninguém namora um desconhecido, né? Que as pessoas fantasiam essa história de sair, de ir em festas e não sei o que, mas que realmente o que te atrai é aquele que você conhece, é aquele que é seu amigo. Então, assim, eu achei isso muito interessante, porque, assim, algumas pessoas não sabem, mas eu e a Ana, a gente se conheceu, a Ana, minha esposa hoje, né? A gente se conheceu, a gente já era amigo, tipo assim, uns 2, 3 anos, até quando a gente olhou um pro outro e falou assim, cara, o cuidado que a gente tem um com o outro é diferente. E aí, assim, esse livro também, ele, depois, né, durante o nosso namoro, foi um livro que nos ajudou bastante, né, a entender, a questionar as coisas e a caminhar. Inclusive, assim, recomendo, galera, quem tiver aí, quiser depois dar uma lida, é uma leitura que vale super a pena. E aí, depois, como foi? Tá dentro da casa com a esposa, a responsabilidade de assumir o cuidado, né, com a mulher, porque eu vejo assim, né, nós homens temos esse intuito, né, da proteção, do cuidado. Como é que foi tudo isso para você? Cara, é muito bacana isso, porque quando você se casa, você tira aquela mulher, aquela pessoa de dentro da casa dela, dentro do cuidado dos pais, e aí você assume uma responsabilidade, né? Então ali é o primeiro degrauzinho que você sobe em direção a uma verdadeira masculinidade, a um tornar-se homem mesmo, porque agora você tem uma responsabilidade sobre outra pessoa. Então, para mim, casar, cara, foi literalmente crescer, foi começar a crescer, na verdade, né? Eu venho de uma criação onde minha mãe fazia muito por mim. Então, tomada de decisões, eu tinha dificuldade com tomar decisões, com casar me obrigou a começar a dar esses passos. Eu digo começar a dar esses passos porque nos tornar homens de verdade é uma caminhada longa. E eu digo que até hoje eu estou em processo de uma verdadeira formação, de me tornar um homem conforme o coração de Nosso Senhor. Então, casar para mim foi isso, foi entender que a partir de agora, opa, agora eu tenho uma responsabilidade, agora eu não tenho mais a minha mãe ao lado para tomar decisões por mim, para arrumar minha cama, para fazer a minha comida, eu vou ter que me virar. Então é isso. Eu acredito que o casamento ele te traz esse primeiro passo, sabe? Opa, agora sou eu
cuidando de outra pessoa, somos nós dois, e agora? Vamos que vamos. Cara, e você falando disso é muito interessante, né? Porque às vezes a gente tem isso, né? Às vezes a mãe tá tão presente fazendo as coisas pra gente que a gente não passa despercebido, né? E aí quando casa vem esse choque dessa realidade de tipo assim, opa, peraí, né? É um ponto muito importante, né? Pra gente entender, né, quem nós somos e que realmente, tipo assim, não é só ela, né? A gente tá aqui pra construir essa caminhada junto. A minha pergunta agora tem a ver com a profissão. Você já era policial ou veio depois do casamento? Não, eu me tornei policial depois. Sempre gostei muito da área policial, venho de família de tios policiais, então, eu vi aquilo dali com muita admiração. Comecei a entrar na área de segurança, fui vigilante, trabalhei de vigilante durante um bom tempo, e não me via fazendo outra coisa a não ser policial. Minha esposa me incentivou demais. Em especial a começar a estudar, né, fazer faculdade. Antes não tinha curso superior, e ela, eu falo que a nossa história foi tipo Eduardo e Mônica, saca? A história de Eduardo e Mônica. Ela já estava anos-luz de mim e eu ainda ali nem tinha entrado na faculdade. E um belo dia ela falou uma coisa que, assim, na hora me deixou meio chocado, assim, mas foi um empurrão para frente. Ela falou assim, cara, eu preciso de um homem que ande no mínimo ao meu lado. Aí foi aquela intimada, assim, né? Ó, toma vergonha na cara. E aí eu fui, procurei, fiz a faculdade, não quis advogar, e eu sou formado em Direito, como eu já disse, não quis advogar, e comecei a estudar para concurso. E fiz uma pós-graduação, onde dessa pós-graduação, na verdade, era um cursinho para delegado. E já fui me preparando e aí consegui passar no concurso. O meu concurso ele foi cancelado uma primeira vez por indícios de fraude no concurso, e eu tive que passar 2 vezes no mesmo concurso. Aí consegui, graças a Deus. A segunda vez eu passei ainda melhor. A vaga já era sua, mano. Assim, quando eu passei a primeira vez que o concurso foi cancelado, eu falava as primeiras, eu não admitia não passar novamente. Então eu me esforcei ainda mais, estudei ainda mais e consegui passar, graças a Deus. Sou extremamente apaixonado pelo que faço, gosto. Sou apaixonado pela segurança pública, pelo processo de prestar segurança, de entender de segurança. Tanto é que o Virtus ele nasceu dessa paixão pela segurança, porque uma das nossas missões é ensinar homens a se protegerem e a protegerem as suas famílias. Então, eu ia tocar justamente nesse ponto, porque eu acho que, assim, como você falou, né, talvez assim, a proteção, o ato de proteger alguém, né, ou o ato de querer criar essa zona protegida já tivesse dentro de você há algum tempo, né, porque você, como eu perguntei justamente para saber, assim, você já casou policial, você já tem, assim, esse senso, né? Porque, igual, por exemplo, né? Na rua, querendo ou não, você protege você, imagina que você trabalha com um companheiro, né? Igual a gente, entre aspas, né, vê em alguns filmes. Então, querendo ou não, um cuida do outro, mas assim, vocês também cuidam de terceiros, né? Igual eu falo, assim, a gente está na rua e a gente vê a proteção de vocês, eu fico lá, então eu imagino que a proteção de ti é isso. Então, como você estava falando, o Virtus nasceu disso, dessa vontade de proteger ainda mais. Isso, assim, até entrando um pouco, avançando um pouco no tema, né, quase já entrando na questão da paternidade, nós trabalhamos esse resgate da masculinidade, e o Virtus trabalha em cima de um tripé, que nós consideramos ser o tripé da masculinidade, né, que é o prover, o proteger e o procriar, o PPP, prover, proteger e procriar. E como tanto eu quanto o Cadu, estamos à frente do programa, nós somos da área de segurança, então o nosso chamado maior é tratar da masculinidade a partir desta proteção. É óbvio, falamos de tudo, falamos do prover e do procriar, mas em especial nós batemos muito na tecla da proteção. Muitos homens, eles provêm suas famílias, eles têm filhos, procriam e criam,
mas não sabem, não foram ensinados a como proteger. E isso é uma falha da nossa criação, né? Assim, de não entender o processo de segurança. Graças a Deus eu fui abençoado com ter entrado na polícia, com ter feito os cursos lá dentro, e eu entendi o processo de proteção. E por que não ensinar homens a se protegerem e protegerem também as suas famílias? E é interessante, cara, assim, após os nossos workshops, muitos param para conversar com a gente e falam assim, cara, desculpa a palavra, eu me sentia um merda, cara, porque eu não sabia, eu não protegia a minha família. Após o workshop, eu vi que eu nunca protegia os meus. Então, essa é uma realidade. Então, eu sou entusiasta, eu sou apaixonado pelo processo de proteger, de entender a segurança, de entender como faz segurança, de entender como o bandido pensa, para poder nos antever, nos antecipar. Aí, me tira uma dúvida, né? Vamos lá. Vamos supor aqui que a comunidade ela entrou em contato com você e a gente quer fazer o programa Virtus lá na comunidade. Como é que ele funciona? Ele é um dia só? Eles são vários dias? Ele é um período extenso? Como é que mais ou menos funciona essa história do programa? Porque assim, eu imagino que assim, você ensinar a proteção, ela não seja tão simples assim igual a gente pensa, né? Porque assim, é claro que a gente, eu posso estar erroneamente, eu posso estar muito errado, mas assim, a gente imagina às vezes num protegido, talvez eu ter que sair, vamos dizer assim, na mão com alguém, e aí talvez assim, o intuito do curso não é só ensinar a sair na mão com uma pessoa, né? Mas também a como entender todo esse contexto. E como é que isso funciona? Porque na minha cabeça acho que as coisas meio que tortearam aqui. Isso. Como que o Virtus trabalha hoje? Nós trabalhamos a partir das nossas palestras e dos nossos workshops. O nosso workshop, a princípio, ele é voltado mais para o público masculino, mas nós também aplicamos ele para o público feminino, sendo que para o público feminino com carga horária um pouco reduzida, mais reduzida, e é uma outra pegada, porque a mulher ela não tem a obrigação de proteger, mas ela pode ser uma auxiliar do homem no processo de fazer a proteção da família. O workshop voltado para o homem, ele funciona em 2 dias. No primeiro dia, nós falamos de autopreservação da vida e mentalidade de combate. Aí nós vamos ensinar a ter percepção de segurança. São vários itens, como embarcar, desembarcar de um veículo, como proceder em frente a uma escola, por exemplo, como colocar as crianças dentro do veículo, como desembarcar as crianças com segurança. No segundo momento, nós falamos sobre proteção residencial. Como proteger a sua casa, né? Os vários aspectos de uma proteção residencial. E no segundo dia, nós falamos sobre um documento chamado Firmes na Brecha, que é um manual sobre a vida espiritual do homem, né? Então, o nosso workshop, ele basicamente é isso. E nós trabalhamos muito a parte da partilha, de conversar com os homens, de tentar entender, tiramos um momento ali para poder entrar mais na parte espiritual. Nós temos também a missa, né? Sempre que possível, a depender do lugar, nós também temos a missa durante o workshop. Cara, que bacana, velho. É uma estrutura muito mais complexa do que a gente imagina, né? E assim, achei massa você falar, porque às vezes a gente não tem essa percepção, né? De como eu ainda não tenho filhos, né? Mas eu vejo, por viver lá na comunidade, né? Que algumas famílias são numerosas, ou acompanhar, né? A gente vê que, tipo assim, a gente tem, né, um cuidado para embarcar as crianças no carro, mas a gente não percebe que talvez isso tenha que ter uma ordem ou uma sistemática maior, né? Às vezes a gente vai pelo costume de, tipo assim, vou pôr os menores primeiros, enquanto eu busco depois os maiores. Então, assim, eu não sei também se isso é correto, mas, assim, é interessante você falar que existe toda uma atenção em relação a isso, porque às vezes é uma coisa que está tão no dia a dia, que às vezes a gente faz sem perceber. E é claro também que, assim, a paternidade, né, imagino que você vai saber me dizer sobre isso, não vem com manualzinho, né, cara? Não vem como manual. E, cara, existe uma forma assim, segura, né? Eu não vou falar que é uma forma correta, mas existem formas seguras de você entrar no estabelecimento comercial, existe uma forma segura de você
principalmente para os pais de famílias numerosas. Tem uma forma segura de você entrar, caminhar no supermercado, de forma que você consiga ter visão sobre todos os seus filhos que estão ali. Nunca deixar a criança caminhar atrás de você sem você ter visão ampla de todos eles. Então, existe uma forma segura da gente proceder com os nossos filhos. E, cara, é muito triste quando você vê que um pai perdeu um filho por não entender esse processo, por não saber que ele precisa o tempo todo estar atento aos seus filhos, que faz parte da masculinidade dele essa segurança, que faz parte do cuidado dele com a família, prestar a segurança. Por isso que eu digo que tornar-se um homem, conforme o coração de Nosso Senhor, conforme o homem tem que ser mesmo, é um processo. É um longo processo, e nós estamos em constante formação do que de fato é ser homem. Cara, que bacana. E como é que foi, assim, a sua percepção com a chegada da paternidade para você? Porque, assim, a sua paternidade veio logo em seguida ao casamento ou ainda teve um espaçozinho? Como é que foi esse processo? Houve um espaço, nós ficamos, cara, ficamos aproximadamente 2 anos, por aí, mais ou menos uns 2 anos sem ter filhos. Eu tive a graça de saber que eu ia ser pai no dia da minha formatura da polícia. Caraca, que massa! No dia da minha formatura, a minha esposa foi, eu sou policial militar do estado de Goiás, a minha esposa foi para Goiânia para a minha formatura, e à noite, a formatura seria no dia seguinte, à noite ela me deu a notícia de que estava grávida. Então, cara, para mim foi uma dupla alegria, e que alegria, né? Então, assim, eu digo, cara, com todas as letras, de que a paternidade, ela me realiza muito. Eu sou muito realizado na paternidade. Ao ponto de hoje, é como se os meus filhos sempre existissem na minha vida, não existisse um antes deles. Então, eu sou muito realizado nisso. A paternidade, ela me completa como homem, porque o percurso deveria ser assim: nós deveríamos nos crescer como homem, entender esse PPP, o prover, o proteger, para após procriar. Essa deveria ser, porque aí é um caminho a tornar-se homem. Em tese, a paternidade, ela é um deslinde, um continuar da masculinidade. Ela é um evoluir da masculinidade. Ela completa o homem. Por isso, nós podemos dizer, sem medo de errar, que um homem que não quer ter filhos de forma alguma, infelizmente, ele não será um homem completo. Podemos dizer com todas as palavras, ele não será um homem completo. Porque existe dentro dele, existe em nós, dentro de nós, está dentro de nós essa paternidade, assim como na mulher também está a maternidade. Em nós está ali a paternidade. E é abrir mão de algo muito sagrado. Nós somos chamados a participar, né, dessa obra maravilhosa. Deus nos convida a participar disso tudo, e a gente abre mão. E tem muita gente abrindo mão disso, né, deixando de completar-se como homem. Cara, que bacana. Então, você falou pra gente no começo que é pai de 2 meninas e hoje de um menino, né? Isso. Lógico que do menino você pega mais pesado, né? Então, pelo visto. Como é que é? Desculpa, eu não entendi. Lógico que do menino você dá uma puxãozinha de orelha a mais, né? Sem sombra de dúvida. O homem é completamente diferente, cara. Assim, o João, ele chegou para tocar o terror mesmo. Cara, é impressionante. Minha esposa estava falando que esse final de semana ela deu um trato na casa. Eu estava trabalhei o final de semana todo. Ela deu aquele trato na casa e ele conseguiu, em 5 minutos, desfazer tudo. Ele é um verdadeiro furacão, mas é um moleque que veio assim para alegrar muito a nossa vida. O João, ele é um moleque muito ativo, de um coração maravilhoso, muito carinhoso. Quais são as idades? A Clara tem 6, a Sofia tem 10 e o João tem 4. Massa. O próximo, né? Uma escadinha bacana. São próximos, e
acaba que as meninas, elas são muito parceiras, são muito próximas, cuidam muito uma da outra, é bonito de ver, né? E aí, a ficha da paternidade, ela só cai quando nasce mesmo ou antes já é? Cara, assim, quando eu soube que minha esposa estava grávida, eu já me apaixonei pela minha filha desde aquele momento. E eu não, para as pessoas que não acreditam em sonho, cara, eu acredito e eu sonhei com a Sofia um pouco antes da minha esposa falar que estava grávida, eu sonhei com uma criança. E Caraca, logo após ela falar que estava grávida, eu sonhei novamente, cara, quando a Sofia nasceu, era a cara da criança do meu sonho, cara. ele tá pelo. Impressionante, né? Mas, enfim. Quando eu acompanhei o parto de todos os meus filhos, né, eu fiz questão de participar de todo o processo. E eu acho que isso diz muito do pai que você vai ser, né? Estar junto com a sua esposa em todos os momentos. Então, desde as consultas, enfim, até o parto, eu fiz questão de participar. E ver a Sofia, né, minha primeira filha, sair da barriga da mãe, aquilo dali foi surreal. Foi, assim, não tem palavras para descrever a emoção, o amor. De fato, acho que todo homem deveria passar por isso, sabe? Todo homem. Então, eu fiz questão de participar de todos. O João, da mesma forma, e cada um com uma experiência única, né? Eu costumo dizer que, de forma alguma, nós amamos os nossos filhos igual. Nós amamos cada um com a sua especificidade. Então, eu amo todos igual. Não, eu amo cada um com as suas especificidades, com as suas características. Amo muito todos, mas cada um com o seu jeito de ser. E como é que é hoje, assim, por mais que ele seja um escadinho, como é que é dosar a mão na criação para, tipo assim, saber quando puxar a orelha, quando dar mais uma folguinha? Porque, assim, as meninas, igual a gente estava falando, né? Eu acho que com as meninas você tem um cuidado talvez maior do que com o João, porque eu imagino que você também trate um pouco mais a masculinidade dele, né? E quais são os cuidados que você tem, por exemplo, assim, que você sabe que você age de maneira diferente para que o João entenda que ele é um homem e entenda que ele também, vamos supor, né, daqui para frente, quando ele tiver um pouco mais velho, ele também vai exercer uma responsabilidade sobre a proteção da casa. É muito interessante, cara, que nós educamos muito mais pelo exemplo do que com as palavras. Então, o João, ele já reproduz muita coisa que eu faço, né? Então, assim, com ele eu sou um pouco mais incisivo. Não digo que eu sou mais duro, mas eu sou mais incisivo com o João. É até difícil de você pegar o fio da meada, assim, como lidar com um homem após você ter duas meninas, por exemplo. Porque o cuidado com a menina é totalmente diferente, o trato, a delicadeza que você vai lidar é totalmente diferente. Aí vem um cara, vem um moleque, e aí você precisa aprender a lidar com ele. Você tem que entender que você vai ser carinhoso, porém não meloso. Você vai deixar ele se arriscar mais, você vai deixar ele cair e se levantar. A menina, ela caiu, você levanta, você abraça, você denga. O homem não, o homem ele precisa entender que ele tem que sacudir a poeira e levantar. E isso vai dizer muito da masculinidade dele, sabe? Deixar se virar, não dar tudo pronto na mão. Eu não dou tudo pronto para ele. Às vezes ele quer brincar de martelar o prego, de mexer na chave de fenda, eu deixo ele mexer, é lógico, você sempre observando o limite daquilo que não vai causar um perigo real para ele. Mas a criação é outra, cara. O tato é outro, o cuidado é outro. Os meus carinhos com ele são diferentes. Você vê assim, eu gosto de abraçar ele, dar uns tapas nas costas dele, assim, ei, moleque, tal, dou aqueles tapas nas costas. Com mulher não vai rolar isso, né? Uhum. Até porque a menina vira pra você e fala assim, ô papai, aí desmonta o homem. Desmonta, cara, desmonta. Até a bronca vai ser diferente, tudo. Eu não bato nos meus filhos, mas eu tenho uma autoridade muito bacana sobre eles, ao ponto de que eu não preciso falar muito. Às vezes, no olhar, já entenderam tudo.
O João, ele é um pouco diferente. O João, às vezes, tem que ser mais rígido com ele, mas ainda assim também eu não exerço, assim, se for necessário será feito, sim, mas eu tento criar os meus filhos sem esse tipo de correção. Eu crio pela autoridade, não pelo medo, né? Então, hoje, ante a educação que eu dou a eles, eu sinto, assim, que tem dado certo esse tipo de educação, entendeu? Cara, que massa, né? E é importante, né? Porque, tipo assim, hoje, claro que você tem uma sensibilidade maior, né? Para esse trato, igual você estava falando aí, saber quando pesar mais um pouco ou não. Mas, assim, e aí, igual você falou que depois de duas meninas, vê um menino, aí você fica já meio assim, né? Porque eu imagino que é diferente. Eu percebo que, por exemplo, aqui em casa nós somos o contrário. Nós somos dois rapazes e depois veio uma menina, né? E a gente sempre brincou que meu pai a gente fala que meu pai era mais leve que a minha irmã. E assim, né? Ciúme de irmão, não sei o que e tal. Não, a gente entende. Hoje a gente entende, né? Que é menina, que tem um cuidado maior, não sei o que e tal. Mas é muito interessante ver isso, né? Eu acho que assim, a nossa percepção, a nossa formação e tudo mais é diferente. Mas a gente vê o quanto que é importante, né? Igual você tá falando aí. Meu pai também tinha um dia que ele olhava pra gente e a gente já sabia, mano, deu ruim. Já olhava um pra cara do outro e falava assim, mano do céu, nós temos que se esconder, que hoje a bronca é feia. Mas é muito massa isso, cara. É muito massa. E você falou, né, que vê o João repetindo, né? Quando, por exemplo, foi o primeiro impacto de você ter visto uma cena que você falou assim, cara, ele tá repetindo uma ação minha. Cara, assim, eu não incentivo a gostar de arma, por exemplo. Eu Uhum. sou um entusiasta do armamento. Eu acredito que todo homem ele deveria ter o direito de se defender dessa forma. Ele gosta muito de brincar com armas de brinquedo. E eu nunca incentivei, muito pelo contrário, por ele ser um pouco mais ativo, então eu tenho muito mais cuidado com ele com relação à arma do que com as meninas. As meninas não têm curiosidade alguma, mas ele já é mais curioso, então eu tenho mais cuidado com relação a esse tipo de coisa. E ele adora arma, ele adora arma, então ele gosta muito de coisas da polícia, de filmes de heróis, e foram coisas que foram muito naturais, mas assim, por olhar o pai, ver que o pai gosta e ele seguir da mesma forma, né? Então, como eu te falei, nós educamos muito mais pelos exemplos do que pelas palavras. Então, por ele me ver fardado, me fardando, ele vai e quer reproduzir. E até indo para outro aspecto, por exemplo, lavar carro. Ele vai estar lavando o carro no final de semana, ele chega lá junto, quer lavar o carro também. Então, ele vai reproduzindo isso. Você vê que é quase que um instinto, né? É quase que algo muito natural seguir aquilo que o pai faz. Dificilmente eu vejo ele querendo reproduzir alguma coisa da mãe, por exemplo, mas ele automaticamente ele já quer reproduzir. Então, você vê que vai pelo exemplo, né? Certo. Cara, a gente tem uma pergunta aqui do nosso irmão de comunidade, do Vitor, que eu achei muito interessante, né? O Abel vai subir aí a pergunta, mas o Vitor, né, ele fala assim, você já teve a oportunidade de aconselhar algum pai na criação de filhos com algum tipo de transtorno, como TDAH, DEPAC, TOD ou afins? E assim, eu achei muito interessante porque assim, como você dá workshops para pais, né, você tem essa vivência de encontrar vários tipos de homens e vários tipos de pais. E aí já surgiu essa conversa, esse assunto? Olha, não especificamente quanto a algum tipo de transtorno, mas a forma como nós tratamos a paternidade, ela é aplicada de uma forma geral. Então, se eu vou tratar de algo relativo à segurança, isso vai servir para aquele pai que tem algum filho com algum tipo de transtorno. Ainda não fui procurado por nenhum pai que tenha esse tipo de especificidade. Mas, caso haja também essa necessidade, dentro daquilo que nos é possível, a gente também aconselha. Às vezes, é claro, a título de aplicar segurança,
tem-se um cuidado maior, né, com uma criança que às vezes tem algum transtorno, às vezes porque é mais agitado, às vezes a atenção é maior, por exemplo, numa saída de escola, numa saída de um carro, você precisa ficar muito mais atento, porque é uma criança que tende a correr ou tem alguma dificuldade em obedecer a algum tipo de comando mais rápido, por exemplo. Mas a aplicação dos princípios de segurança cabe para todos os tipos de família e de crianças, né? E vamos supor, né, nas partilhas desse workshop, o que você mais percebe assim, de encontrar como dificuldade dos pais na atualidade? Cara, é assim, é muito interessante que eu acredito, eu acho não, o momento mais profundo do nosso workshop são as partilhas. É justamente homens que se encontram na realidade. Cara, assim, eu falho em vários aspectos como homem. O homem ele tem grande dificuldade em assumir que ele tem algum problema de masculinidade. Você falar para o cara assim, não, olha, você peca nisso, você peca naquilo, tanto que o nosso workshop ele é voltado para a segurança. Ele não é voltado, nós não anunciamos um workshop para falar de masculinidade. No nosso workshop, nós introduzimos o tema masculinidade. E aí, quando nós estamos falando de segurança e a gente volta o nosso tema para a masculinidade, aquilo toca no cara. Dele entender, opa, caramba, eu nunca tinha olhado por esse lado, eu nunca parei para observar que eu preciso dar mais tempo de qualidade para o meu filho. Eu sempre dei tudo o que eu não tinha para o meu filho. Opa, peraí, o seu filho não precisava de tudo que você... Não precisa de tudo que você não teve. E assim, do cara olhar aquilo e falar, caramba, eu estou pecando contra o pai, eu estou pecando... eu não estou entendendo o processo de prover a minha família. O momento de partilha, ele é um momento mais profundo. E aonde, graças a Deus, nós já tivemos partilhas muito profundas, partilha de alma mesmo, assim, de homens que estavam extremamente feridos, né? E o homem admitir que ele tem uma ferida no coração é muito difícil. O homem, ele é muito mais resistente do que a mulher em abrir o coração. Isso é fato. Então, eu costumo dizer que o nosso workshop ele é um subterfúgio. O tema segurança no workshop ele é um subterfúgio de Deus para poder falar aos homens, ao coração dos homens, falar sobre masculinidade, falar sobre o coração mesmo, propriamente dito. E teve assim, com certeza já deve ter acontecido de algum workshop depois dessas partidas você ter saído muito mais impactado do que talvez as pessoas, né? E como é levar isso para o dia a dia? Porque eu acho que todo mundo que acompanha aqui o podcast já deve estar mais do que acostumado com a minha fala de que, tipo assim, cara, aqui o primeiro impactado com tudo que acontece no podcast sou eu. É o Henrique, né, que é o outro cara que apresenta conosco, que é meu outro irmão de comunidade. Então, assim, o primeiro ouvido, talvez, né, que o primeiro coração que receba tudo isso é o meu. E, então, assim, por mais que as pessoas digam assim, aquele episódio me marcou, assim, assado, aquele episódio fez isso aqui. Mas antes de tudo isso, vem direto a nós, né, apresentadores. Como é para você essa percepção? Cara, eu costumo dizer que nós somos muito agraciados por tudo que a gente ouve nos workshops, por tudo que a gente consegue de abertura, né? Nós já iniciamos a nossa partilha dizendo que nós não precisamos do teu superficial, porque isso daí você pode levar para os outros. Deus quer o teu profundo, Deus quer o teu coração. E nós sempre temos a graça de sair dali com partilhas muito profundas. E de você ficar com aquilo dentro do teu coração durante muito tempo e aquilo te servir como mudança mesmo, né? Como, poxa, olha só, não sou só eu que passo por isso, outras pessoas estão passando. Caramba, e de você depois do workshop, algum tempo depois, alguns te procurarem e falar, cara, aquilo dali mudou a minha vida, aquela partilha mudou completamente o meu jeito de ser. Então, é uma graça muito grande que nós temos. E, ao passo que é uma graça muito grande, também uma responsabilidade muito grande. Porque você está tocando o mais íntimo do coração de um homem.
Aquilo que muitas vezes ele não abriu para ninguém, ele abre para você no momento de oração. Então, nós, ao mesmo tempo que recebemos uma graça muito grande da confiança, uma pessoa abrir o coração para você e falar o que está no mais profundo dele, nós também temos uma responsabilidade muito grande com o que a gente faz com aquilo. E o que a gente tem que fazer com isso? Levar ao coração de Deus, somente isso. Toda partilha que nos fazem, toda entrega de alma que nos fazem, nós só temos que fazer isso. Colocar aos pés do Senhor, somente isso. Cara, que bacana, que massa, meu irmão, muito massa. Eu imagino que, assim, a cada workshop, a cada experiência, você também tenha tido um novo amadurecimento, uma nova percepção, né? E quanto que isso também é transformador na sua vida, cara. E é muito belo você falar disso, porque, assim, às vezes a gente fica com esse receio, né? A gente gosta que o homem ele já tem esse seu fechar, né? Esse seu coração já mais fechado. E essa abertura é importante saber que a gente, cara, a gente tem ali São José, a gente tem Jesus, a gente tem um refúgio também, né? A gente não tá nessa sozinho. Porque às vezes a gente quer dar conta de tudo e, na verdade, assim, a gente só tá se sufocando, né? O homem, ele foi feito para o sacrifício. Essa é uma coisa que nós precisamos ter muito, muito certa dentro de nós. Um dos grandes riscos que o homem corre é da autolamentação, da autopiedade. Cara, as coisas vão ser difíceis, elas estão difíceis, mas cada dificuldade superada, cada gota de sangue derramada, ela nos torna melhores. Elas nos tornam melhores, elas nos fazem crescer quanto homem. E o homem, ele tem essa característica de fechar-se em si, de sofrer calado, né? Eu tenho uma graça muito grande, Deus me deu uma graça muito grande de ter na minha esposa uma grande amiga, uma grande parceira, mas nem tudo eu consigo conversar com ela, e nem tudo deve ser conversado com ela. Por isso que no Virtus nós temos também essa característica que a própria Bíblia nos diz que ferro afia ferro. Então o homem ele deve ter um outro amigo, um parceiro com quem ele possa confiar, com quem ele possa trocar ideias e tudo. Então, é muito importante que nós tenhamos um lugar como o Victus, por exemplo, como uma comunidade onde nós encontremos homens com os mesmos princípios, para a gente poder falar de coração, para falar aquilo que homem vai entender do homem. Por isso que a importância de encontros, de retiros separados de homens e mulheres, porque muitas vezes o homem não vai ter coragem, não vai ter abertura de falar determinadas coisas na frente das mulheres. E falar para homens é um grande desafio. Trazer os homens para encontros é um grande desafio. Você vê assim, encontros de mulheres, dezenas e dezenas de mulheres, lotas os retiros, e os homens eles têm essa maior dificuldade. Mas Deus tem nos dado a graça de conseguir atingir esses homens, de conseguir chegar ao coração deles, de trazê-los novamente para perto de Deus. E se nós prestarmos atenção nas igrejas primitivas, as igrejas estavam muito mais cheias de homens. As igrejas eram muito mais homens do que mulheres propriamente ditas. E hoje, graças a Deus, as mulheres vieram para a igreja, estão repletas de mulheres, mas os homens também precisam voltar, precisam estar no lugar que a casa do Senhor, né? Cara, muito massa isso, muito bacana. Meu irmão, e aí, escutei esse podcast, achei muito interessante o programa Virtus, quero conhecer mais, como eu faço para entrar em contato contigo? Bom, pelas nossas redes sociais, @56Washington é a minha pessoal, ou pelo @Virtus. Também ali vocês vão conseguir encontrar o nosso trabalho e pode nos mandar um direct ali que a gente vai estar respondendo. Estamos aqui para servir. A nossa primeira missão é servir. A missão do homem é servir. E dentro daquilo que nos for possível, estamos à disposição sempre. Cara, que bacana. Antes da gente chegar ao fim do nosso podcast, meu irmão, a gente tem aquela nossa perguntinha-chave, né? Que é aquilo que a gente gosta de deixar para o final, que é referente
Washington, a gente tem uma das nossas baluartes que diz que Deus é um oceano e que sem a gota que somos nós, que é a nossa entrega, esse oceano não seria o mesmo. Qual a gota que o Washington tem hoje? A gota de fidelidade que o Washington tem hoje é entregar para esse oceano que é o mar de Cristo, que é o mar de Deus. Boa pergunta. Cara, as dificuldades, as lutas diárias, né, para ser um homem melhor, para ser um pai melhor. Sou um homem cheio de falhas, mas que tem tentado ser melhor. A minha paternidade é a gota que eu entrego nesse oceano, pedindo a Deus para que eu possa ser o esposo que minha esposa merece que eu seja, para que eu seja o pai que os meus filhos merecem e precisam que eu seja, para que eu seja um homem íntegro, um homem conforme o coração de Nosso Senhor, o que o Nosso Senhor deseja para mim enquanto homem, para que eu seja esse homem restaurado e refeito conforme o Senhor quer que eu seja. Que bacana, meu irmão. Meu irmão, mais uma vez, muito obrigado pela presença, pela nossa conversa, né? A gente vai chegando ao fim. Para a gente finalizar, eu vou te convidar a nossa oração, né? A produção vai subir aqui para a gente a oração. Então, estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pode começar e eu dou sequência. Pode ser assim? Pode ser. Pai misericordioso, Deus Todo-Poderoso, Tu que és fonte de luz e de sabedoria, concede-me um coração ardente, fiel e sedento da Tua vontade, para compreender as Tuas obras e responder ao Teu chamado e à perfeição. Jesus crucificado, servo sofredor e Filho de Deus, desejo permanecer aos pés da Tua cruz, ao lado da Santíssima Maria, Sua Mãe e nós. Diante de Tuas dores, cultivar um amor. Volta um pouquinho para cá. Sua Mãe, diante de suas dores, cultivar um amor a Deus e a perseverar na vivência da Tua palavra. Ó Santíssima e indivisível Trindade, que essencialmente dom de si e amor em sua realidade original e infinita, fortalece-nos para testemunhar e vivenciar a comunhão à Tua imagem e semelhança. Espírito Santo de Deus, Consolador, fiel dos aflitos, derrama Teus dons durante a minha jornada evangélica e fortalece minha decisão de prosseguir com coragem ao encontro dos sofredores e pequenos, anunciando o Evangelho com alegria. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. São Tomás de Aquino, rogai por nós. São João, apóstolo e evangelista, rogai pela comunidade católica Fidelidade da Cruz, por todas as escolas de fidelidade pelo mundo inteiro. Meu irmão, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Foi, assim, excepcional essa conversa de hoje. Espero que o pessoal aí tenha curtido bastante. E, mais uma vez, muito obrigado pelo seu sim, muito obrigado pelo seu trabalho em busca da masculinidade, em busca do crescimento aí desses homens, porque, igual você falou, realmente é uma coisa muito desafiadora, né? Mexer com os homens, mexer com o coração de homens é realmente muito desafiador. E acho que é isso, cara. Muito obrigado. Foi uma conversa assim. Mais uma vez eu te agradeço. Agradeço pelo convite. Um beijo no coração do Tainan, um grande amigo meu. Obrigado pela oportunidade de estar falando sobre esse tema que a mim é tão caro, a nós homens é tão caro. Nos colocamos, quanto o programa Virtus, à disposição da comunidade e estamos aqui para o que vocês precisarem. Grande abraço, fica com Deus, um grande abraço a todos. Amém, meu irmão, muito obrigado e pode deixar, a gente vai conversar aí depois, se a gente planeja alguma coisa bacana aí para esses homens, viu? Beleza. Você que escutou até aqui, gostou e quer nos ouvir durante a semana, a gente vai ao ar amanhã lá no Spotify, viu, galera? Então, muito obrigado, compartilha esse link e uma boa semana a todos vocês. Tchau, tchau!